Saudações, minha gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um episódio do Memória da Rabeca Brasileira. Na verdade, a segunda parte de 3 partes desse grande episódio especial sobre o rabequeiro gaúcho Zé Gomes, um mestre, né, um músico multi-instrumentista, luthier, que influenciou e tocou com muita gente boa na música brasileira. Tanto é que no episódio passado tivemos o depoimento do Yamandu Costa. Teremos esse episódio depoimentos do Almi Sater e do Thomas Rohrer. E na última parte, o Renato Teixeira, que produziu um disco de rabeca do Zé Gomes nos anos 90. Então tudo isso vai estar à disposição para você que está acompanhando o nosso episódio. Então me segue lá no Instagram, @caiopadilha.mambembe, e também o nosso canal no YouTube, Memória da Rabeca Brasileira. Então vamos lá, vamos começar o episódio de hoje justamente com o depoimento do Thomas Rohrer sobre o Zé Gomes. Inclusive ele cita, né, o Yamandu dentro dessa linha de tempo aí biográfica do Zé Gomes, do Thomas e tal. E se você não viu, se você não ouviu, passa lá na primeira parte do episódio, mês passado, para conferir também o depoimento de Yamandu Costa. Mas vamos começar agora com o Thomas. Eu lembro quando o Yamandu Costa veio do Sul para São Paulo, ele era muito ligado ao Zé também, os dois gaúchos. Ele passava muitos dias lá, eu voltei e meia, encontrava o Yamandu também. Sim, inclusive o Yamandu deu entrevista pra gente, e quem quiser conferir tá lá na primeira parte do episódio, mês passado. A gente tinha um projeto junto, uma circulação pelo Sesc, que era o Fábio Freire, esse percussionista que eu falei, o Yamandu e o Zé, que a gente fez 20 e tantos shows pelo interior de São Paulo. É muito interessante a gente começar a entrevistar as pessoas sobre o Zé Gomes e perceber o quanto ele circulou, né? Como foi um cara que andou bastante e fazia conexões, às vezes curiosas, internacionais, né? Como o Thomas Rohrer vai falar pra gente. O Almi Sater, que ainda vai dar esse depoimento aqui também nesse episódio, vai falar um pouco também sobre como eles circularam pelo Pantanal e tudo mais. Mas vamos saber um pouquinho mais de como o Thomas Rohrer, que é um rabequeiro também super importante, participou bastante aqui também no nosso episódio sobre o mestre Nelson da Rabeca, né? E estava chegando no Brasil nos anos 90 e teve o prazer de conhecer o Zé Gomes. E ele fala um pouquinho da importância que foi ter conhecido o Zé. Eu tinha a grande sorte e o privilégio de conhecer o Zé logo quando me mudei para o Brasil, em 95. Eu conheci ele através de um músico que já era amigo dele, o Fábio Freire, um percussionista brasileiro daqui de São Paulo, que se mudou para a Suíça há acho que 40 anos, 35 anos atrás. Morando na Basileia, na mesma cidade onde eu morava. Conheci bastante o Daniel Gomes, que naquela época, quando eu frequentava a casa do Zé, tinha 10, 11 anos, já tocava muito guitarra, em muitas dessas gravações era o técnico de som, inclusive do disco Palavras Querem Dizer, ele que operava a mesa, já bem novo. Sim. Aproveito para chamar a atenção de vocês para esse disco, minha gente, que ele cita aí, que é o disco Palavras Querem Dizer, que vai ser o principal assunto da terceira parte desse episódio, onde a gente entrevista o Renato Teixeira, o grande Renato Teixeira, compositor, que foi produtor desse disco. E vamos falar um pouco sobre ele. Mas o Thomas também relata esse disco como sendo um disco importante na trajetória dele. Na verdade, nem sei no caso desse disco porque ele não está mais divulgado. Não sei, ele não está no Spotify, não está no YouTube também não está. Pois é, infelizmente não está mesmo. Não sei te explicar, porque quem escuta normalmente gosta, eu acho. Sim.
uma preciosidade, uma pequena joia. Inclusive ele é muito curto, é 30 minutos. São músicas curtas, muito bem resolvidas, nem tem muito improviso, assim, são bem... Pois é, eu também acho. Inclusive na próxima parte desse episódio, na terceira parte, nós vamos ouvir algumas faixas desse disco. Mas eu queria também que você falasse um pouco, o Yamandu, no episódio passado, falou o quanto a casa do Zé Gomes, lá em São Paulo, na Serra da Cantareira, era uma casa que agregava, que recebia pessoas. E imagino que quando você chegou no Brasil, nos anos 90, você foi parar nessa casa também, né? Então, fala um pouquinho sobre como era essa atmosfera. Eu levei muita gente para lá, para passar tardes com ele, tocando, conversando. O pessoal do Mestre Ambrósio, o Siba, Cassiano, Éder, Renata Mata, uma turma grande que ele recebia com muito prazer, compartilhava, a gente tocava junto. O Zé era muito ligado e interessado ao improviso, a fazer música de improviso, é um interesse que a gente tinha em comum. A gente fazia um tipo de improviso que no começo era mais inspirado das músicas tradicionais um pouco, que era um dos focos de interesse da Mengo, talvez você sabe, da expedição que eles fizeram na Comitiva Esperança, que era com o Almir Sater, o Paulo Simões, que tem um filme no YouTube que é muito curioso. Era uma viagem pelo Pantanal, a busca de músicas tradicionais, formas de viver tradicionais no Pantanal. Sim, sim. E eu vou até aproveitar essa deixa do Thomas, já que ele citou a primeira coisa da improvisação, né, e essa coisa da Comitiva Esperança, né, com o Almir Sater e tal, para trazer o Almir Sater para a conversa também, porque o Almir fala também de uma música que eles compuseram, né, um pouco nesse espírito da improvisação, vamos dizer assim. É uma música chamada Doma. E, enfim, o Almir fala sobre o Zé também. Vamos trazer alguns trechos do depoimento que o Almir deu para a nossa websérie Memória da Rabeca Brasileira. Fala aí, Almir. Bom dia, Caio. Vamos lá, foi bom você lembrar, vou aproveitar agora que eu lembro, né? Na verdade, em relação à Rabeca com o Zé, eu tive muito pouco contato, né? O Zé sempre trabalhou comigo com violino. Então não posso falar muito de Rabeca. Assim, o Zé, fizemos muito show junto há muito tempo. Conheci o Zé Gomes quando ele trabalhava com a Diana Pequeno. Aí fomos músicos da Diana Pequeno durante o tempo. Até que o Zé acabou vindo tocar comigo e durante muito tempo trabalhamos juntos. Lembro que uma vez falei pro Zé Gomes que eu ia fazer uma viagem, pesquisa pelo Pantanal sul-mato-grossense. Íamos passar 90 dias viajando, provavelmente a cavalo. O Zé Gomes falou assim: tô nessa. E viajou com a gente a cavalo. Chegávamos na fazenda, pedimos pouso na fazenda. E para retribuir a hospitalidade pantaneira, a gente fazia apresentações. E o violino impressionou muito, né? Lembro que o pessoal comparava o som do violino ao som dos capadinhos, dos leitões novinhos. Assim, ele tinha igual um capadinho, né? Então, o que eu posso falar do Zé é a parte de violino. Posso falar do violão também, que o Zé era um grande tocador de Vila Lobos, de bar. Então eu cansei de ir na casa dele pedir pro Zé tocar para mim um bar, eu gostava muito de ver ele tocando, né? E Rabeca não tem na minha cabeça assim. Sei que o Zé é um pesquisador de Rabeca, de viola de coxo, né? Mas comigo foi mais violino. Pois é, e o violino do Zé sempre foi margeando, vamos dizer assim, essas fronteiras com a Rabeca. Inclusive ele se tornou depois luthier também, né? Aprendeu a fazer o instrumento. E só para falar um pouquinho mais sobre essa Comitiva Esperança, que o Almir se referiu, né? O Almir, que, enfim, é um parceiro de cerca de 20 anos, né? Tocando com o Zé Gomes. Eles foram vizinhos, como eu falei, enfim. Essa Comitiva Esperança foi um projeto bancado pela Funarte, né? Que pesquisou a música pantaneira por uma viagem a cavalo, né? Durou 3 meses, percorreu mais de 1.000 quilômetros
pelo Pantanal. Então você imagina a riqueza que esses músicos testemunharam, né? Passando por essas localidades todas. E vamos ouvir agora um pouquinho do que o Almir fala dessa música Doma, que é um dos temas instrumentais mais importantes assim da viola, né? Virou uma espécie de estandarte dos violeiros profissionais e tal, e que aparece o violino também do Zé Gomes tocando. Fala aí. Temos muitos shows, fizemos um instrumental junto chamado Doma, onde a gente começou com uma brincadeira de viola e violino e fomos firmando o tema até virar uma música. Então, é o que eu posso falar do Zé Gomes, né? Um músico grande músico, uma grande pessoa, um homem sério, cara alto astral, né? Vivia pra música, romântico, né? Aquele músico assim, que acreditava no talento das pessoas, acreditava no mundo. Então, um grande instrumentista, mestre Zé Gomes. Então vamos ouvir um pouquinho dessa parceria, um trechinho da música Doma, com Almir Sater e Zé Gomes no seu violino rabecado. Esse gosto pela improvisação do Zé Gomes, né, é um gosto que também fez com que ele tivesse uma identificação bacana com o Thomas Roeder, que também sempre foi curioso, vamos dizer assim, interessado nas improvisações que vão se tornando composições, e não só na música, né, também como uma espécie de inventor sonoro, né, alguém que está produzindo instrumentos musicais, está lidando com computador, com gravador, com uma porção de coisas, e nesse sentido é legal ouvir o Thomas passar um pouco dessas impressões primeiras assim, em relação ao Zé Gomes. Ele era um inventor de instrumentos também, ele construía rabecas. A minha primeira rabeca que eu tinha emprestado, que eu conheci as rabecas na casa do Zé, né? Eu cheguei lá, aí eu peguei uma rabeca dele e eu fiquei muito fascinado com o instrumento. Aí no começo ele me emprestava uma das rabecas que ele tinha construído. Que naquela época eu tinha estudado violino um tempo atrás, aí depois eu fui mais pro saxofone, improviso. Quando eu cheguei no Brasil eu levei o violino, mas nunca toquei praticamente. Comecei a tocar instrumento de corda de novo através do Zé, as rabecas, que eu conheci em 95. E daí essa rabeca do Zé foi a primeira rabeca que ele me emprestava. Tinha uma outra de 3 cordas que fandango, que ele usava bastante, que acho que tem nesse disco também, um som anasalado que é muito presente nesse disco. É uma sonoridade assim, áspero, tem bastante tem um pouco de efeito, um pouco de reverb que acentua isso ainda, acho. Aí só depois eu consegui uma primeira rabeca do Mané Pitunga. É interessante, né, você ter encontrado o Zé Gomes como sendo alguém que abriu as portas para rabeca na sua vida, né, Thomas? E, ao mesmo tempo, interessante notar como essa ambiguidade entre rabeca e violino já estava tão presente ali, né, nos anos 90. No disco Palavras Querem Dizer, que a gente está se referindo e que vai ser o personagem principal da terceira parte desse episódio, aparece muito essa questão, né? Ele toca em algumas poucas faixas, ele toca violino, mas também com uma sonoridade um tanto quanto rabecada, né? Ele está tocando rabeca no violino, com violino. Sim. Uhum. O que muitos tocadores fazem, eu fui nesse encontro de rabequeiros no Ceará, muitos que vieram do interior, assim,
muito baseado no trabalho do professor Gilmar, que a gente conversou antes. Aí muitos deles tocavam violinos, que nem na Escócia, assim. O violino é o fiddle. Vocês tocam fiddle, não o violino. E mesmo tendo essa capacidade de transitar entre os diferentes instrumentos, né? Tantas entrevistas que eu fiz, as pessoas exaltando o talento do Zé Gomes, né? Que pelo jeito, desde criança, despertou esse talento musical e tudo. Aqui se atribui, talvez, ele ser um músico tão pouco falado, tão pouco mencionado nos livros, ou nas questões relacionadas à música brasileira. O que será? O Zé realmente, como você falou, é pouco representado, assim. As pessoas têm pouca consciência da obra dele, do trabalho. Tem poucos trabalhos gravados, assim. Pois é, e é engraçado que ele fica um pouco de fora da história da Rabeca nos anos 90, né? Existem repetidamente nos trabalhos sobre Rabeca, falando do ressurgimento da Rabeca nos anos 90 e tal, muito pela linha do John Murphy, Ciba Veloso, Mestre Ambrósio, não sei o quê. E Zé Gramani é muito citado também, nesse período, né, final de 80, começo de 90. E o Zé Gomes meio que não aparece, mesmo com o disco todo dedicado a Rabeca, praticamente, né, que é o Palavras Querem Dizer. E como é que você vê isso, essa coisa de um rabequeiro que não é considerado um rabequeiro tradicional, porém pesquisou, aprendeu a fazer a rabeca, gravou discos de rabeca, etc. E na época tinha poucos tocadores fora dos tocadores tradicionais, vamos dizer, da rabeca agora, que se aventuravam em usar esse instrumento. Antônio Madureira, o Antônio Nóbrega, o Zé Gramani. O Zé Gramani, com certeza, foi muito importante nesse movimento de conectar a rabeca com a música antiga também, de fazer essa ponte. Que acho que a própria pesquisa da música antiga europeia não faz muito essa ponte ainda com as rabecas brasileiras que existem, a produção de rabecas brasileiras que existem aqui. Que eu vi no meio da pandemia uma conferência, palestra sobre violinos antigos, barrocos, pré-barrocos, etc. Tem tanta coisa assim de formas de construção, cavalete, arco, etc. A própria construção do instrumento, que tem paralelos, modelos que existem ainda hoje no Brasil, assim, dos tocadores tradicionais fabricando. Eu tenho pouca consciência disso, parece que ninguém falava de uma rabeca. Muito obrigado, Thomas, por partilhar com a gente essas reflexões aqui na websérie Memória da Rabeca Brasileira. E você me falou em off que estava se lembrando de uma música que você compôs junto com o Zé Gomes, e no final das contas ficou engraçado, né? Você falou que foi meio assim de improviso, e um olhava para o outro e dizia: essa música é sua, aí o outro dizia: não, a música é sua, ninguém sabia mais quem era a música, e ficou essa parceria aí de vocês dois. Queria então que você tocasse um pouquinho dessa canção para a gente, inédita, aqui especialmente para a Memória da Rabeca Brasileira. E se vocês gostaram, minha gente, do conteúdo, vai lá, se inscreve no canal no YouTube, Memória da Rabeca Brasileira, me segue no Instagram, caiopadilha.mambembe, e vamos agora de Thomas Rohrer, tocando sua parceria com o grande Zé Gomes. No próximo episódio, vem a terceira parte desse assunto, com a entrevista com o grande Renato Teixeira. Espero vocês.